Olá pessoal, salve Maria. Estamos em maio, que é um mês mariano, no dia 13, que é o dia de Nossa Senhora de Fátima, e justamente nesse dia, o cardeal Túcio Fernandes, o atual prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, fez uma nota infame contra o grupo que eu particularmente considero o maior defensor da igreja hoje. E é sobre esse ponto que nós vamos comentar aqui. Em primeiro lugar, precisamos entender quem é o cardeal Túcio Fernandes. Nós já mostramos que o cardeal Túcio ele é marcado por uma série de escândalos desde antes da sua promoção a prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé. Uma delas foi o fato dele ser o autor de um livro chamado Cura-me com a tua boca, a arte de beijar, um livro de contos eróticos. Sim, é isso mesmo. Nós até fizemos no passado um vídeo só para comentar acerca disso. Tuccio é muito conhecido por ter escrito um livro repleto de citações eróticas, chamado de Cura-me com a tua boca, a arte de beijar. A obra é marcada por imagens com gosto duvidoso e pelos trechos nada piedosos, como por exemplo, desça minha querida, antes que você acorde de repente, alguém desesperado com um terrível chupão. É isso que vocês estão ouvindo agora. Esses versos foram escritos pelo cardeal Túcio Fernandes. Como Deus foi tão cruel, a ponto de dar essa boca. Não há quem resista a mim, cadela, esconda. Cuja obra mais conhecida espanta pela quantidade de referências indecentes a sexo e beijos, onde a palavra beijo aparece 313 vezes e a palavra sexo mais 25 vezes, enquanto se somarmos as palavras Maria, Jesus, Cristo, cristão, igreja, céu, inferno, mal chegamos a 10 ocorrências. Então vejam a gravidade disso. Um homem que já era sacerdote quando escreveu tais coisas, escreve um livro de contos semi-eróticos com várias referências a palavras que autores moralistas tinham todo o pudor de citar, mesmo em tratados de teologia moral. Um livro que não fala nada sobre os aspectos transcendentais, e mesmo assim esse homem é feito bispo, cardeal e prefeito do dicastério para a doutrina da fé. E esse é apenas um dos problemas associados ao nome do cardeal Túcio Fernandes. Por exemplo, outro saiu em jornal nos Estados Unidos escandalizando o país inteiro a fala de um sacerdote sério, conservador lá da Argentina. Nesse tom aqui, olhem que absurdo. Estaba entre él y Víctor Manuel Fernández, que es el de La Plata, otro gay, otro. Vejam, né? Então, o padre Vasquez aqui está dizendo que o Papa Francisco estava entre dois afeminados para promover a Buenos Aires. Y además que no siguen la doctrina de la iglesia de siempre. Están destruyendo la iglesia continuamente, diciendo que es bueno lo que es malo y malo lo que es bueno. Así que es antimilitar, por supuesto, amigo de la abuela de Plaza de Mayo, por supuesto que sí. Lo que sí les puedo asegurar que es lo peor que puede haber sucedido. Así que a rezar mucho y bueno, a pedirle al Señor que con su providencia nos acompañe. Que viva Cristo Rey, viva María Reina. Então, aqui nós temos o depoimento de um sacerdote sério que viralizou na grande mídia argentina, que chama o cardeal Victor Túcio Fernandes de alguém afeminado e da pior escolha possível pelo Papa Francisco. Então vejam, aqui nós só estamos citando duas das polêmicas associadas ao nome do cardeal Túcio Fernandes, que são muito mais, certo? E o cardeal Túcio Fernandes ele era um protegido do Papa Francisco, que o fez tanto cardeal de Buenos Aires, como depois prefeito de dicastério para a doutrina da fé. E com que fim? Né? Parece-me muito claro algumas dos fins estabelecidos para o cardeal Túcio Fernandes. Ele tem
essa missão, né, de alterar o sexto e o nono mandamento para fazer com que aquelas pessoas que tenham práticas LGBTs sejam acolhidas, né, independente de pecarem ou não. Então é uma ideia de demolição do sexto e nono mandamento. E também para promover, por um lado, as ideias progressistas e para atacar, por outro, a doutrina da igreja de sempre, a missa de sempre. Não é à toa que um dos documentos mais lamentáveis emitidos pelo Papa Francisco foi a Traditionis Custodes, que proibia a missa tradicional em vários locais. E parece-me que o cardeal Tútil Fernandes ele é colocado, então, ali para fazer avançar as pautas progressistas e para perseguir a tradição. Não é à toa que 2 dos documentos mais polêmicos dos últimos 60 anos saíram já desse período do cardeal Tútil como prefeito. O primeiro deles é a Fiducia Supplicans, o documento de bênçãos de pares gays. Um documento tão escandaloso que fez com que todos os bispos da África se unissem para rejeitar o documento. E, além disso, o mais recente, o Mater Populis Fidelis, que condena o uso dos títulos de corredentora e medianeira de todas as graças. É uma ação tão polêmica, porque proíbe até, de certa forma, a discussão, que, mais uma vez, nós, do Centro Dom Bosco, precisamos vir a público para dar voz aos poucos bispos e sacerdotes que se levantaram em defesa de Nossa Senhora. Um deles foi, por exemplo, o bispo Dom Atanásio Schneider. Ela é corredentora, do latim cum. Cum significa junto com o seu filho. Como ela começou na Anunciação, assim até a cruz. Claro que ela foi associada por Deus, porque já ela começou na Anunciação, seu consentimento, seu sim a ser a mãe do Redentor do gênero humano. E estava debaixo da cruz e ofereceu todos os seus direitos maternos, que Deus respeita, com uma pureza incomparável, porque ela era imaculada. E sendo uma alma puríssima, podia sofrer mais que todas as outras criaturas. Então, o sofrimento supremo de uma criatura e de uma mãe ainda mais. Esta é basicamente a doutrina começando já no segundo século e amadurecendo numa forma muito contínua, sem rupturas, amadurecendo sempre mais até o nosso tempo. E outra pessoa que veio em defesa de Nossa Senhora nesse período, contra mais esse documento escandaloso do Tútil Fernandes, foi o nosso querido amigo Padre Wander. Ah, Padre, mas Nosso Senhor é o único mediador entre nós e o Pai. Exatamente, essa é a doutrina católica. Essa é a doutrina revelada. Exatamente. Isso é católico. Isso é a verdade. Isso está revelado. O que é herético, o que é blasfêmico é não reconhecer que ele constituiu-a definitivamente no Gólgota como medianeira universal entre nós e ele em definitivo. Isso começa a ser vislumbrado lá em Caná, não? Lá em Caná. Quando ele antecipa a hora da manifestação do seu poder, da sua autoridade sobre o tempo e sobre a história e sobre tudo, por um rogo e uma súplica dela. Mas vai ser consumado na cruz. Aliás, tudo foi consumado na cruz. Tudo foi consumado na cruz. Também a sua mediação universal foi consumada na cruz. Então a gente percebe aí claramente que o cardeal Tútil Fernandes já era uma pessoa escandalosa antes do dicastério. Ele é colocado no dicastério para fazer avançar a revolução, emite uma série de documentos escandalosos e também começa a perseguir o bem. Então é muito claro para esses cardeais que têm uma visão extremamente modernista que não basta bater na tecla de difundir o mal, é preciso também coibir o bem, né? Então nós vemos essa postura, por exemplo, no âmbito político, no qual o atual governo, o que ele faz? Promove o mal e coíbe todas as oposições. Da mesma forma, o cardeal Tútil Fernandes agora faz o quê? Persegue aquele grupo que, na minha opinião, é o maior defensor da fé hoje,
que é a Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Então vejam que coisa, né? O cardeal Túcio Fernandes, o mesmo que fez um documento contra os títulos marianos, agora, no dia de Nossa Senhora de Fátima, persegue a fraternidade. Por que persegue a fraternidade? Porque hoje a fraternidade é o principal grupo que se opõe a certa legitimificação da igreja, uma ongificação da igreja, essa ideia de alterar a visão da igreja para que ela não se preocupe mais com a salvação das almas, mas para que ela se torne uma organização materialista e sem dogma algum, uma igreja amorfa que receba todo tipo de ideologia. E qual é o grupo que se opõe a isso de forma mais aberta? É, inegavelmente, a fraternidade. E aí o que o cardeal Túcio faz? Essa nota aqui que acabou de sair. Diz que se a fraternidade estaria prestes a causar um ato cismático. Túcio escolhe o dia de Fátima para confirmar a posição de Roma frente às consagrações da fraternidade, 13 de maio de 2026. O prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, o escandaloso cardeal Victor Manuel Túcio Fernandes, publicou neste 13 de maio de Nossa Senhora de Fátima uma declaração sobre a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, reafirmando que as consagrações episcopais anunciadas pela fraternidade sem mandato pontifício constituiriam um ato cismático. Mas por que não saem os mandatos pontifícios? É essa que tem que ser a pergunta. Não sai porque é preciso destruir a qualquer custo essa fraternidade que existe para preservar a doutrina de sempre, os sacramentos de sempre e a tradição da igreja como sempre foi ensinada, né? Então aqui está a declaração do Túcio. Em relação à fraternidade, reafirma-se o que já foi comunicado. As ordenações episcopais anunciadas pela fraternidade não contam com o correspondente mandato pontifício. E por que não dão? Este gesto constituirá um ato cismático, entre aspas, porque qualquer católico com 2 neurônios sabe que qualquer excomunhão emitida aí não seria válida, né? Porque não há matéria. E a adesão formal ao cisma constitui uma grave ofensa a Deus e acarreta a excomunhão estabelecida pelo direito da Igreja. O Santo Padre continua em suas orações, pedindo ao Espírito Santo que ilumine os responsáveis da fraternidade para que voltem atrás em relação à gravíssima decisão que tomaram. Então aqui fica um pedido a cada um de vocês que nos assiste. Por que só há perseguição à fraternidade? Por que só ela não pode ter um bispo? Por que só ela não pode rezar a missa como os santos sempre rezaram? Então vejam o quão é absurdo e grave, porque o mesmo cardeal que tem fama na Argentina de afeminado, que faz documentos pró-LGBTs, o que nos faz nos perguntar, será que ele estaria advogando em causa própria ou não? Seriam coisas que precisariam ser esclarecidas. Um homem que faz documento contra os títulos marianos, né, que autoriza que homens vestidos de mulher sejam madrinhas de batismo, né? Daí por diante, que só haja perseguição, que só haja palavras ásperas, que só haja falta de fraternidade com os grupos que queiram rezar missa tradicional, mostra o tamanho do mistério que nós vivemos. E aí é muito particular que isso ocorra no dia de hoje, porque Nossa Senhora previu tudo isso. Quem estuda a aparição de Nossa Senhora de Fátima sabe que aquele grande milagre do sol ele ocorre por um motivo específico, para atestar a veracidade da mensagem que vinha do céu, que era composta de 3 partes. A primeira parte, mostraram os infernos aos pastorinhos, Nossa Senhora mostrou. Então, algo que está fora da moda, porque agora está todo mundo salvo, mas Nossa Senhora mostra o inferno aos pastorinhos.
Na segunda parte do segredo diz que se os homens não se convertessem, haveria uma grave crise política, que é a Segunda Guerra Mundial, né? Haveria uma guerra ainda maior, que diz Nossa Senhora. E o terceiro segredo, ele é tão polêmico que Nossa Senhora pede para que seja aberto somente em 1960. E por que ela pede para que seja aberto somente em 1960? Porque é justamente a partir dessa época que a igreja entraria numa grave crise, né? Então, o que é o terceiro segredo de Fátima? É uma continuação do segundo. Ou seja, se os homens não se emendarem, vai ter uma Segunda Guerra Mundial, que é a maior crise política que nós podemos imaginar. Se mesmo assim os homens não se emendarem, vai vir algo pior do que a Segunda Guerra Mundial. Que é o quê? Uma crise religiosa, uma crise no clero. E é isso que mostra o terceiro segredo de Fátima, que é o que nós vemos aqui no texto do terceiro segredo, né? Então, pegando a segunda parte dele, vários outros bispos, sacerdotes religiosos e religiosas subiram uma escabrosa montanha, no cimo do qual estava uma grande cruz de troncos toscos como se fora de sobreiro, com a casca. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade meia em ruínas. E aí continua, né? Ia orando pelas almas dos cadáveres que encontrando no caminho. Chegando ao cimo do monte, prostrado de joelhos aos pés da grande cruz, o Papa foi morto por um grupo de soldados, que lhe dispararam vários tiros e setas. E assim mesmo foram morrendo uns traz os outros, os bispos, sacerdotes religiosos, religiosas e várias pessoas seculares, cavalheiros e senhoras de várias classes e posições. Sob os dois braços da cruz estavam dois anjos, cada um com um regador de cristal na mão. Neles recolhiam o sangue dos mártires e com eles regavam as almas que se aproximavam de Deus. Então, o que os principais intérpretes, estudiosos e fatimistas dizem sobre o terceiro segredo de Fátima? Que ele fala de uma grande perda de fé por parte do alto clero e que vai contaminar todas as classes, né? Toda a hierarquia da igreja. Algo que vai muito ao encontro daquilo que Nosso Senhor fala nas Escrituras, né? Uma grande apostasia, né? Então, o cardeal Oddi, por exemplo, vai dizer em 1990 que o terceiro segredo não tem nada a ver com Gorbachev. A Santíssima Virgem estava a advertir-nos contra a apostasia na igreja. E cardeal Chiappe, em 1995, vai dizer: no terceiro segredo é predito, entre outras coisas, que a grande apostasia na igreja começará pelo cume. Então vejam aqui claramente que esses dois cardeais e vários outros vão falar de uma grave crise na igreja. E é natural que nesse período de grave crise na igreja, os maus persigam os bons. E é o que também é dito aqui no nosso livro, 1962, A Revolução na Igreja. Ele vai dizer, aqui no trecho final, falando sobre a Nossa Senhora de Fátima, aquele terço cuja recitação foi tão recomendada pela Mãe de Deus, sobretudo em Fátima, em 1917, inclusive tendo em vista a atual crise eclesial, seguramente profetizada no célebre terceiro segredo. Então, a gente vê claramente aqui, no livro 1962, o que também está dito pelo cardeal Oddi e Chiappe. Rezemos pela fraternidade sacerdotal para que ela passe por esse período de perseguição. Rezemos pelo Papa Leão XIV para que ele não cumpra as ameaças do cardeal Túcio Fernandes e rezemos para que o cardeal Túcio Fernandes venha se tornar em algum momento um grande defensor da tradição. Até o próximo vídeo
e que viva Cristo Rei.